Ok, pessoal? Primeiramente, bom dia, boa tarde, boa noite, né? Dependendo da hora que você vai assistir esse vídeo. Seguramente, pessoal, o objetivo desse vídeo aqui é dar uma continuidade ao vídeo anterior, onde nós começamos a falar sobre termoquímica. Eu gravei um vídeo sobre termoquímica, coloquei alguns exemplos sobre o cálculo do ΔH de uma reação e alguns alunos vieram me procurar na atividade que tiveram uma certa dificuldade em calcular o ΔH da reação. Eu coloquei algumas questões pedindo para fazer isso na atividade e alguns alunos não conseguiram, assim, de primeiro, de cara, e vieram me procurar. Então, eu resolvi gravar esse vídeo, até porque no vídeo anterior nós tivemos problemas técnicos e o som não ficou muito bom. Então, eu resolvi gravar esse vídeo para colocar mais alguns exemplos sobre o cálculo do ΔH de uma reação. E aí vocês vão ter mais chances, digamos assim, mais exemplos para vocês compararem e etc. O cálculo não é difícil, mas obviamente quando você faz ele pela primeira vez, claro, você vai ter uma certa dificuldade. Mas quando você está na segunda, na terceira, como o cálculo se repete, ou a forma como você resolve o problema ela é sempre a mesma, então você meio que acaba se acostumando, ok? Existem várias formas de calcular o ΔH de uma reação, ou o calor de uma reação. A primeira que a gente aprendeu no vídeo anterior e a que a gente vai aplicá-la hoje é calcular o ΔH através de uma fórmula. ΔH é variação de entalpia. Uma variação ela é calculada pela diferença entre o estado final e o estado inicial. Então, no ΔH, para calcular o ΔH de uma reação química, a gente tem que entender que toda reação é dividida em duas partes: reagentes, produtos. Então, a primeira coisa que você tem que fazer é, vamos por exemplo aqui, calcular o ΔH da reação. Pronto, essa é a minha reação química. Toda reação química é representada através de uma equação. Então, essa é a equação química. Então, a primeira coisa que você vai ter que fazer é identificar quem são os reagentes e quem são os produtos. Em qualquer reação química, olhe para a seta. O que tiver à esquerda são os reagentes. Então, se tiver 2, 3, 4 substâncias à direita, à esquerda, nós consideramos essas substâncias como os reagentes. O que tiver à direita são os produtos. Toda reação química começa no reagente e termina no produto. Reagente é o que vai reagir, produto é o que será produzido. Então, o produto corresponde ao final da reação, reagente inicial. Ok? Então, a gente sabe que ΔH é uma variação. A variação é calculada pelo final menos inicial. Então, eu posso dizer que o ΔH de uma reação é igual à entalpia final, que é a entalpia dos produtos, menos a entalpia inicial, que é a entalpia dos reagentes. Então, essa é a fórmula que a gente vai utilizar para fazer o cálculo. Professor, você disse que existem outras maneiras de calcular o ΔH. Como é que eu vou saber se a questão vai me indicar essa fórmula? Ou como é que eu vou saber se eu vou usar os outros métodos? É simples. A questão vai pedir para calcular o ΔH. Vai depender dos dados. Se a questão te der esses dados, ΔH0F de cada uma das substâncias, então você usa o ΔH. E alguns alunos me perguntaram: professor, o que diabo é esse ΔH0F? É a entalpia padrão de formação de cada substância. Eu sei que a simbologia é estranha, então a partir de agora basta admitir o seguinte: o ΔH0F é a entalpia da substância e pronto. Quer dizer, é o valor que você vai usar. É o H daquele reagente ou daquele produto. Ok? Então, o primeiro passo para você fazer esse tipo de cálculo, resolver essa questão, é saber a fórmula. O segundo passo é saber identificar quem são os produtos e quem são os reagentes. A gente já fez isso. Para essa reação, esses são os produtos, esses são os reagentes. Então, do jeito que está aqui, você vai passar para cá. Ó. Como assim? ΔH
é igual à entalpia dos produtos. Quem são os produtos? É o CH3F, então é a entalpia do CH3F mais a entalpia do HF. Cuidado, com tanto H, você pode acabar se confundindo. Mas H do CH3F, H do HF. Se preferir, você pode só colocar substâncias sem precisar do H. Mas você tem que saber que aqui você vai usar a entalpia dessas substâncias e a entalpia dessas substâncias é dada na questão. Vocês não são obrigados a decorar esses valores. Então, entalpia do CH3F mais a entalpia do HF, tudo isso é a entalpia dos produtos. Menos entalpia dos reagentes. Quem são os reagentes? CH4 e F2. Então aqui vai ficar a entalpia do CH4 mais a entalpia do F2. Ok? Esse é o primeiro passo. Montar a fórmula com base em determinar quem são os reagentes e produtos. O segundo passo é substituir os valores. Cuidado para não substituir os valores nos lugares errados. E outra observação. Alguns valores, algumas entalpias de substâncias, ou quase a maioria delas, são valores negativos. Então, esse valor negativo vai ter que vir lá para a fórmula também. Então, eu vi alunos tirando dúvidas comigo, onde tinha um valor negativo, na hora de jogar na fórmula, cadê o sinal negativo? Você tem que colocar. Então, vai ficar assim, ó, delta H. Onde tem CH3F, você vai procurar. Opa, tá aqui, ó. Menos 1437. Mais entalpia do HF. Onde tem HF é menos 271. Mais com menos 271. Fecha o parênteses. Coloque sempre esse parênteses para não confundir. Eu também vi alunos que só colocavam os valores e aí juntava tudo e aí estava um problema danado. Menos da fórmula, onde tem CH4, tá aqui, ó, menos 75. Mais entalpia do F2 é zero, porque o F2 é uma substância simples. Toda substância simples, a entalpia é zero, a entalpia é nula. Então a questão pode lhe dar o valor ou pode não dar o valor. Aí você fica, qual é o valor? Se for uma substância simples, é zero. E o que é uma substância simples? Formada por um único elemento. Só isso. Pronto. O segundo passo foi dado, substituir os valores. O terceiro e último passo consiste no cálculo matemático. Eita, professor, é agora que eu me lasco. Porque eu não sou muito bom de matemática. Claro, você tem que ficar atento. Você tem vários sinais negativos aí, então você vai ter que saber a regra de sinais. Dentro do parênteses, eu tenho dois valores negativos. Dois valores com o mesmo sinal, eu vou somar esses valores e vou repetir esse sinal. Então, eu vou fazer a soma. 1437 mais 271, que vai dar quanto? Menos 1708. Ok? Isso aqui já era. Menos com menos, mais 75. Eu vou chegar no final, na maioria das questões, eu vou chegar no final, onde eu vou ter um valor negativo e um valor positivo. Quando eu tenho um valor negativo e um valor positivo, a matemática manda fazer o quê? Subtrai e repete o sinal do maior. Como 1708 é maior do que 75, vou repetir o sinal negativo e vou subtrair. Essa subtração aqui vai dar 1633 kJ. Professor, de onde é que tu tirou esse kJ? É a unidade que a gente está usando aqui, ó, quilojoules. Ok? Então esse é o ΔH da reação. Como o resultado é um valor negativo, quer dizer que esse calor é liberado. Ou que essa reação, ela libera calor. Quando libera calor, é um processo exotérmico. Só isso. Ok?
cuidado também. Quando você faz uma questão, como nas questões que eu coloquei na atividade, lá vai ter a resposta, 1633 como valor negativo e como valor positivo. Não é só encontrar o valor, você tem que encontrar também o sinal. Porque se eu calculo e do meu sinal é negativo e eu coloco como sinal positivo, eu estou dizendo que essa reação é endotérmica, quando na verdade é o contrário, ela é exotérmica. Então aqui não é só o valor, mas você tem que acertar também o sinal que acompanha esse valor, se é negativo ou positivo. Então esses são os 3 passos. Primeiro passo, montar a fórmula. Claro, para isso você tem que saber identificar quem são os reagentes e produtos. Segundo passo, substituir os valores, cada um no seu devido lugar. E o terceiro passo, você vai fazer o quê? Calcular. Ok? O terceiro e último passo corresponde à matemática. Ok? Então esse é o nosso primeiro exemplo de hoje. Eu vou apagar e vou colocar mais uma reaçãozinha aqui. Ok? Ok? Mais um exemplozinho aqui, ó. Mesma coisa, mesmo enunciado. Calcule o ΔH da reação. Ok? Essa é a fórmula. ΔH igual a HP menos HE. Então, qual é o primeiro passo mesmo, hein? É montar a equação. A partir dessa fórmula, é identificar quem são os produtos e quem são os reagentes. E aí você coloca aqui na fórmula do ΔH. Então, lembrando sempre, onde estão os reagentes? Sempre à esquerda. Onde estão os produtos? Sempre à direita. Então, o que você vai fazer? Simples. ΔH é igual a entalpia dos produtos. Quem são os produtos? Fe2O3. Então, a entalpia do Fe2O3 mais CO. Só que observe um detalhe. Aqui eu tenho 3CO. Então, na fórmula, eu vou ter que colocar 3 vezes a entalpia do CO. Porque aqui eu estou trabalhando, geralmente com os valores, ó, CO é quilojoule por mol, é 1 mol. Aqui eu tenho 3 mols. A gente falou sobre mols quando a gente falou sobre soluções como uma quantidade padrão de matéria. Essa quantidade de mols se mantém também nas reações químicas. Então, quando você tem um 3 à frente da substância, você está dizendo que tem 3 mols. Então, você vai ter que multiplicar o valor por 3. Ok? Menos da fórmula entalpia dos reagentes. Não se esqueçam do parênteses. Não vai colocar logo tudo de uma vez não, porque senão você vai se confundir. Entalpia dos reagentes. Então, é 2 vezes a entalpia do ferro mais, aqui, ó, 3 vezes a entalpia do CO2. Precisa multiplicar aqui? Não. Quando não tem valor, subentende-se 1 mol, então você não precisa multiplicar por nada. Então, cuidado. Se tiver um valor depois aqui, CO2, Fe2O3, algum valor no índice embaixo, faz parte da fórmula molecular. Se tiver algum valor à frente da substância, aí corresponde a uma quantidade em mols. Se tivesse 4, ia multiplicar por 4. Se tivesse 5, ia multiplicar por 5 e por aí vai. Então, beleza. Primeiro passo está aqui. Montei a equação. O segundo passo é substituir os valores. Então, vai ficar assim, ΔH é igual. Onde tem Fe2O3, eu vou procurar. Está aqui, ó, menos 824. Mais 3 vezes a entalpia do CO. Quanto é que vale a entalpia do CO? Menos 110. Você pode fazer o cálculo direto. Eu estou fazendo assim o passo a passo para que vocês entendam o que é que está acontecendo, né? 2 vezes a entalpia do ferro. A entalpia do ferro é 0.
2 vezes 0 é 0. Mais 3 vezes a entalpia do CO2, que é menos 393. Ok? Lembrando mais uma vez, por que a entalpia do ferro é 0? Porque é uma substância simples, formada apenas por um único elemento, ferro. É o ferro sólido, ferro metálico. Ok? Beleza. Primeiro passo já foi dado. Montei a equação. Segundo passo já foi dado. Substitui os valores. E o terceiro e último passo, que para uns pode ser o mais chato, é a matemática. Então vamos lá. ΔH menos 824 mais com menos, menos. Senão multiplicação, né? Multiplicação, mais com menos ou menos com mais, sempre vai dar menos. 3 vezes 110 dá 330. Menos da fórmula, mais com menos, menos 393 vezes 3 vai dar quanto? 1179. Eu já fiz esse cálculo antes para poder ir mais rápido, né? Óbvio. Então, ΔH. Dentro do parênteses, eu tenho 2 valores negativos. Se eu tenho 2 valores negativos, 2 valores com o mesmo sinal, soma e repete o sinal. Então, 824 mais 330 vai dar 1154. Menos com menos, mais. Na multiplicação, se eu tiver o mesmo sinal, fica positivo. Positivo, positivo, positivo. Negativo, negativo, positivo. Então, 1179. Aí chega no final de novo, com um valor negativo e um valor positivo. O que eu vou fazer? Soma, ou desculpe, sinais opostos, subtrai e repete o sinal do maior. Como 1179 é maior, vai passar o sinal positivo, e aí eu vou subtrair esses 2 valores, e eu vou obter um valor de 25 quilojoules. Essa é a unidade. A gente pode representar o ΔH em quilojoules ou em quilocalorias. Esse valor aqui é o valor que a questão te dá nos dados para cada substância. Então está aqui. Chegamos até o resultado final. ΔH é mais 25 kJ. Esse mais quer dizer que ganhou, né? Geralmente quando você tem mais, você ganhou alguma coisa. Então quer dizer que essa reação, ela recebe calor, ela absorve calor. Então isso aqui é o calor absorvido. Então eu posso dizer que essa reação é endotérmica. É um processo endotérmico, tá? Recebendo calor. Ok? Então, esses são os 3 passos. Igualzinho à questão anterior, a única diferença é que agora a gente teve que fazer a multiplicação. Na outra questão, já dava os valores prontos, todos consideravam 1 mol. Então aqui a gente já tem 3 mols, então a gente já vai ter que fazer essa multiplicação. Mas a forma de resolver é praticamente a mesma. Ok? Vamos colocar um terceiro exemplo. Para quem entendeu até aqui, já pode parar o vídeo e começar a resolver as questões. Para quem precisa de mais um exemplo, para ficar bem claro, eu vou colocar mais um exemplo, ok? Terceiro exemplo. Mesma coisa dos demais, dos anteriores. Calcular o ΔH da reação. Apaguei tudo, ó, não apaguei nem a fórmula. ΔH é igual a HP menos HE. Olhando para a equação, vamos determinar quem é P e quem é E, quem são os produtos, quem são os reagentes. Lembrando sempre, produtos à direita,
reagentes à esquerda. Ok? Vou substituir cada substância no seu devido lugar. Esse é o primeiro passo. ΔH, onde tem HP, vamos colocar os produtos. CHCl3 mais 3HCl. Então, é a entalpia do CHCl3 mais 3 vezes a entalpia do HCl. Ok? Menos da fórmula entalpia dos reagentes. Quem são os reagentes? CH4 mais 3 vezes a entalpia do HCl, do Cl2. Ok? Produtos, CHCl3 mais 3 vezes HCl. Menos reagentes, CH4 mais 3 vezes Cl2. Pronto. Esse é o primeiro passo. Montar a equação. Segundo passo, substituir os valores. Então vai ficar assim. Onde tem CHCl3, você vai procurar, tá aqui, ó, menos 134, mais 3 vezes HCl, que é menos 92. Menos, agora do outro lado, os reagentes. CH4, menos 75, mais 3 vezes Cl2. Mas Cl2 é uma substância simples. Substância simples é zero. 3 vezes 0 é zero. Professor, se eu já sei que é zero, eu preciso ficar colocando assim? Não. Você nem precisa colocar quando você já sabe. Ok? Eu estou colocando para que vocês entendam todo o processo. Que eu estou montando a equação completinha. Ok? Eu vou tirar depois. Beleza. Substitui os valores. E agora é só matemática. Então, ΔH é igual a menos 134 mais com menos 92 vezes 3 dá 276. Então, menos 276. Menos 75 mais 0 é menos 75. Menos com menos, mais 75. Observe que esse valor eu tenho CH4 e no primeiro exemplo, eu também tinha CH4 e o valor é o mesmo, menos 75. Então, o ΔH é padrão. ΔH0, esse 0 quer dizer padrão. Então, vai ser o mesmo valor. Okay? Se eu fizer um outro exemplo que tem HCl, nesse outro exemplo, eu vou usar menos 92. E por aí vai. Agora é só finalizar. Valores negativos, soma e repete. E aí eu tiro esse parênteses aqui. Então, 134 com 276 vai dar quanto? Menos 410 com mais 75. Olha aqui de novo como é que eu cheguei no final. Um valor negativo e um positivo. Subtrai e repete o sinal do maior. Como o maior aqui é o 410, repete o sinal negativo. 410 menos 75 vai dar 335 quilojoules. Claro, eu coloquei exemplos simples para vocês conseguirem entender. Mas mesmo exemplos com reações mais complicadas,
com valores maiores em mols, você vai conseguir fazer do mesmo jeito. Agora você tem que tomar cuidado. Coloque o valor no lugar certinho, faça a multiplicação, tenha em mente sempre essa regra dos sinais, que aí não tem como errar. Lembrando aqui, ó, se o resultado é negativo, processo exotérmico. Ok, pessoal? Então, mais 3 exemplos, coloquei mais 3 exemplos. Lembrando sempre que se vocês ainda assim tiverem dúvidas, podem me procurar no WhatsApp, que aí eu continuo tirando as dúvidas de vocês. Ok? Então esse é o cálculo do delta-H de uma reação através de uma fórmula. Que depois vocês vão aprender outras formas de calcular o delta-H. Então, até a próxima aula, até o próximo vídeo, meus alunos queridos do meu coração. Ok? Tchau!